abençoe, irmãos. Amém? Vamos ouvir esse louvor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa grandemente, Deus. Glória a Deus. Senhor, caia fogo do céu, Senhor, e reveste as nossas palavras, Senhor Jesus. Reveste as nossas mentes, Senhor Jesus. Glória a Deus, só Tu és Deus, Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Glória a Deus. Declara, povo de Deus, só Jesus é nosso Salvador. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Caia fogo do céu, né? Que o Senhor venha abençoar grandemente esse nosso encontro. Que o Senhor Jesus possa estar aqui conosco. Na palavra dele, ele fala: onde está 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei. Então nós pedimos com humildade a presença do Senhor Jesus e vamos orar nesse sentido. Pai celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Jesus Cristo amado, pedimos, Senhor, com humildade, Senhor Jesus, a Tua presença, que a Tua presença se faça aqui, Senhor Jesus, Senhor, nesta live, Senhor Jesus, que está alcançando, Senhor, pessoas, Senhor, que conhecem a palavra, mas principalmente alcançando pessoas que não conhecem a palavra. Pai celestial, faz a Tua obra, Deus, a obra é Tua, Pai. Nós somos somente, Senhor, um veículo, um porta-voz da Tua obra, Pai. Pai celestial, reveste essas palavras, Deus. Que o Espírito Santo possa fazer entender melhor o que nós estamos propondo aqui, Senhor Jesus, nessa live. Pai celestial, abençoa a todos, Deus. Abençoa, Senhor, com saúde, com graça, Senhor Jesus Cristo amado, Deus, com refrigério, com paz. Oh, maravilhoso Deus, eterno Pai, o nosso Brasil, Senhor Jesus, tem sofrido bastante. Pai celestial, pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, Deus. Pedimos pelas pessoas, Senhor, pelo povo, Jesus Cristo amado, Deus, que está sofrendo. Glorioso Deus, eterno Pai. Pedimos, Senhor, e clamamos, Senhor, a Tua presença, Deus. Ó, Senhor Jesus, e me abençoa, Deus, que eu possa ser o Seu veículo, o Seu porta-voz, Senhor, desta palavra, Senhor. Ou que esta palavra, Senhor, que está chegando a muitas pessoas, Deus, possam ser sementes férteis, ou, Senhor, frutificadas da Tua obra. Eu agradeço em nome de Jesus. Obrigado. Irmãos, Deus abençoa. Eu estou muito feliz porque recebi algumas notícias, né, de irmãos que estão vendo o vídeo, que estão comentando, e também pessoas também que não são da igreja, né, que também estão acompanhando os vídeos, às vezes não ao vivo, né, às vezes em playback, né. Então é com satisfação que a gente vem fazendo a obra do Senhor, vem trazendo essa palavra, e espero poder continuar a fazer esses vídeos aqui para trazer essa palavra, né? Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de fazer um resumo dos vídeos anteriores, né?
E o resumo do vídeo passado foi o Jardim do Éden. Eu tratei especificamente do Jardim do Éden. Eu mostrei pela palavra, através da palavra, que Deus preparou tudo com excelência, tudo. Deus estava fazendo a obra dele dia a dia ali, ele estava falando, não, isto é bom, isto é bom. E com a excelência, no último dia da criação, no 6º dia, Deus falou, olha, isso é muito bom. Quer dizer, é um selo de aprovação. E ainda já estava muito bom a obra de Deus, mas Deus quis ainda mais. E ele trouxe o Jardim do Éden. E o Jardim do Éden nós vimos que ele não é só um pedaço de terra, não é só um acre ali na Mesopotâmia, né? Junto ao rio Tigres, Eufrates, que hoje ainda existem. Os outros 2 rios, pela geografia, a gente já viu que já não existem mais. Então não é só, o Jardim do Éden não é somente um pedaço de terra. Deus preparou um acesso ao 3º céu, a dimensão celestial. Deus preparou isso para dar cabo da comunhão junto com o homem. Então, Adão e Eva tiveram acesso ao céu, ao 3º céu, a dimensão celestial, o local onde Deus habita. E esse local foi destinado para a convivência face a face com Deus. Adão e Eva poderiam ter face a face com Deus sem nenhuma dificuldade. Então, ao final da criação, Deus colocou o de melhor à disposição do primeiro casal. E além de colocar o de melhor, o privilégio de estar com o Senhor. Então, a beleza do Jardim do Éden não estava, que no Novo Testamento é chamado de paraíso, né? No Antigo Testamento, o Jardim do Éden, no Novo Testamento, paraíso. Não só continham as belezas naturais que estavam postas ali na terra. A beleza do Jardim do Éden também era de origem mineral. As pedras preciosas que estavam à disposição, os metais preciosos que estavam à disposição ali, embelezavam aquele ambiente, valorizavam ainda mais o ambiente para elevar ainda mais a satisfação de Deus na comunhão conosco. Olha o cuidado que Deus teve para valorizar essa comunhão com o homem. E Deus deixou instruções muito simples para Adão e Eva para eles seguirem. Eram instruções simples, para desfrutar das maravilhas de Deus. Lá em Gênesis 2,15, vamos lá, abre a sua Bíblia. Gênesis 2,15. Olha as instruções que o Senhor deixou para Adão e Eva. Olha a simplicidade. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Já mencionei no vídeo anterior que as primeiras profissões eram o quê? Jardineiro e vigia. Está aqui, ó, lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Deixa eu acertar o som aqui. Pronto. Repetindo aqui no versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, eu chamo a atenção aqui, igreja. Primeiro ponto que nós queríamos tratar aqui é o seguinte: por que Deus deixou alguma coisa no Jardim do Éden que poderia quebrar a comunhão de Deus? Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu faço perguntas ao texto. A gente tem que fazer as perguntas. Por quê? Né? Por que Deus colocou alguma coisa que pudesse separar da comunhão de Deus? Porque foi isso que aconteceu. Deus colocou. E por que além de Deus colocar
um elemento que pudesse quebrar a comunhão, por que Deus escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então nós vamos responder essas duas perguntas aqui nesse vídeo de hoje. Por que Deus colocou uma pedra de tropeço e por que essa pedra de tropeço foi o conhecimento do bem e do mal? Então, para responder a primeira pergunta, igreja, nós temos que entender que Deus nos criou com um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição da criação de Deus. Deus não é um tirano que força a adoração a Ele. Deus não é um tirano que fala, não, eu criei você, você tem que me adorar e não há outra opção. Não, Deus ele quer que nós escolhemos andar com Ele. Deus quer que nós escolhemos estar sob a vontade de Deus, que essa escolha seja livre e intencional. Então a inclusão da árvore do conhecimento do bem e do mal ali no Jardim do Éden foi uma estratégia de Deus para a execução do livre-arbítrio. Então, para que o homem tivesse livre-arbítrio, ele tinha duas opções. Olha, está tudo à disposição, menos uma coisa. E eu faço um parênteses aqui, nessa questão do livre-arbítrio, desta pedra de tropeço. Satanás também, nós vimos nos vídeos anteriores, né, que Satanás também foi um habitante do Jardim do Éden. Lá em Ezequiel 28, do versículo 12 ao 19, nós lemos lá. Vamos ler de novo, é outro vídeo, vamos ler de novo. Ezequiel 28, Satanás foi um habitante do Jardim do Éden. Nesse texto aqui, não estava Adão e Eva, estava Satanás. Ezequiel 28, versículo 12. Vamos lá. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre ti e dizes, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está falando do rei de Tiro e de Satanás, é uma duplo significado. Estivesses no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosse criado, foram preparados. Olha o que Deus preparou para Lúcifer, né? Antes da queda é Lúcifer, anjo de luz. Depois da queda, Satanás, o diabo. Deus preparou tudo para Satanás também. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, estava. Olha, Lúcifer era um habitante privilegiado. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criados, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e pus para que olhem para ti. Olha como o Satanás também, ele foi um habitante privilegiado do Jardim do Éden. Só que diferentemente do homem, não houve pedra de tropeço. Não havia nada no Jardim do Éden que era negado para Satanás. Foi tudo preparado para ele. Se Deus, quando entregou o Jardim do Éden para o homem, ele falou, olha, aqui você não toca nesta árvore aqui. Para Satanás, não. Estava tudo à disposição dele. Então, o que acontece? Então, Satanás, ele pecou, ele errou, sem ter a pedra de tropeço. Sem que nada tivesse para que ele caísse, né? Mas Satanás decidiu no seu interior, ali no interior dele, ele decidiu querer ser maior que Deus. E aí, só que ninguém se compara a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus.
Porque Deus é dono de tudo. Então Deus retirou Satanás do jardim do Éden. Foi banido da comunhão plena com o Senhor. Satanás tinha comunhão plena com o Senhor. E foi banido pela rebeldia. Quis no seu coração ser maior que Deus. Então, veja a diferença já entre o homem e os anjos. Ao homem foi dada uma opção de erro. Deus colocou uma opção do erro ali. Dos anjos, não. Satanás, não. Ele não tinha opção do erro. Mas ele errou, mesmo sem ter essa opção. Então, só que os anjos, eles não têm direito a arrependimento. Uma vez banidos da comunhão do Senhor, para sempre banido. Não tem perdão para anjo. Por quê? Porque eles não se arrependem. Já o homem foi feito numa concepção diferente. Deus colocou a pedra de tropeço, o homem e a mulher, Adão e Eva, tropeçaram, mas Deus tem um plano para que, caso haja o arrependimento, pode ser restabelecida a comunhão com Deus. Então, olha a distinção entre a criação dos homens e a criação dos anjos. Todos criação de Deus. Então nós sabemos agora o porquê que Deus deixou um elemento que poderia nos afastar da presença dele. Mas por que? Agora eu vou responder a segunda pergunta. Por que foi escolhido o conhecimento do bem e do mal? Porque Deus selecionou esta pedra de tropeço para dar cabo ao livre-arbítrio, né? E aparentemente, quando a gente olha assim, a gente fica confuso. Poxa, o conhecimento do bem e do mal, aparentemente, parece que é uma coisa boa. Se eu vou conhecer o bem, eu vou conhecer e repetir o bem. Se eu for conhecer o mal, eu vou evitar o mal. A princípio parece que é uma coisa boa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, para a gente entender essa contradição aparente, a gente tem que entender o que significa o governo moral. O conceito do governo moral é o quê? É que, para nós cristãos, nós que cremos em Jesus, a fonte moral é Deus. A escolha da conduta correta vem de Deus. Isso que se chama governo moral. Quando eu tenho uma escolha, eu faço a escolha que Deus entende como positiva. Esse é o governo moral. Ou seja, aos cristãos, as nossas ações são boas ou ruins de acordo com a perspectiva de Deus. Então, a fonte do nosso governo moral é Deus. Só para dar um exemplo, na Bíblia indica que adorar a imagem de escultura é errado. Então, eu como cristão também tenho que adotar essa mesma postura. Adorar a imagem de escultura é errado. Deus, na Bíblia também, menciona aqui, é errado ingerir a carne com sangue. Não é aquela carne mal passada, não é o sangue mesmo. É aquela morcela, é a cabidela, né? Várias coisas. Na Bíblia diz que é errado. Agora, tem outras culturas que não seguem os mandamentos da palavra de Deus, acha perfeitamente normal. Lá toma um copo de sangue, é sangue com leite, a turma toma. Por quê? Porque o governo moral não está baseado no fundamento bíblico. Então, igreja, para a gente entender também o conceito moral, vamos para um outro lado. Vamos pegar o exemplo dos animais, por exemplo. Os animais não têm governo moral nos animais. Não existe, os animais não entendem o governo moral. Você vê que a gente vê um documentário, o leão, ele come os filhos, ele mata e come os filhotes. A gente fica horrorizado, a gente fala, como é que ele pôde fazer isso, às vezes com o próprio filho? Por que ele faz isso, igreja? Porque
ele não tem governo moral. Ele obedece somente os instintos dele. Os instintos dele dizem que para ele fazer aquilo, ele vai fazer. Não tem freio moral para o animal. Então você vê, às vezes você fica desesperado, às vezes em documentários, pô, aquele urso enorme com uma foquinha pequenininha ali, coitada, não tem governo moral, obedece somente aos instintos. Então Deus, quando coloca a árvore da vida, porque nós temos que lembrar que Deus, ele falou, olha, você tem acesso a todas as árvores, só que a árvore da vida era uma especial que estava ali no meio. E Deus falou, ó, mas não toma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus ali, na realidade, ele está propondo ao homem ter dois caminhos. Ou você escolhe ter o governo moral de Deus. Quando você escolhe a árvore da vida, você está escolhendo seguir o governo moral de Deus, as ordenanças de Deus, o freio de Deus. Quando você escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, você estará tomando para si o governo moral. Eu sou o governo moral. Então o que acontece? Então essas duas morais, a moral divina e a moral do homem, estavam postas ali. Então o conhecimento do bem e do mal é o quê? O homem está escolhendo andar sobre as suas próprias regras. Ele que faz as regras. Então esse é o conceito do pecado de escolher a árvore do bem e do mal. E não é por acaso, o pecado de escolher o governo próprio, ao invés de escolher o governo divino, é o mais comum de todos, igreja. É o mais comum de todos. Todos os pecados têm como partida esse pecado. Você vai escolher o freio de Deus ou vai escolher o meu freio? Então, quando nós decidimos o que é bom, nós decidimos o que é bom e o que é mal, nós estamos cometendo o mesmo pecado que a Eva. Veja que esse pecado, ele é muito comum, igreja. E não precisa ser uma pessoa maldosa, um psicopata, não precisa, pessoas com um bom caráter. Pessoas corretas, sensatas, cometem esse mesmo erro. Elas tomam para si a decisão de saber o que é bom e o que é mal. Olha só, tem algumas frases que refletem essa escolha. Escolhi algumas frases aqui, né? Eu não vou sustentar meus pais na velhice porque eles me fizeram muito mal. Imagina, meu pai está lá, minha mãe está lá e eu estou aqui. Eu não vou sustentar eles, não. Outra frase, Deus está em todas as religiões. É uma outra frase em que você está tomando o governo moral para si. Você está decidindo o que é bom e o que é ruim. O homossexualismo é só uma forma de amor. A prostituição é uma escolha livre entre duas pessoas. O que há de errado nisso? Então, essas frases, igreja, esses pensamentos, né? Na Bíblia estão registrados como abomináveis, como conceitos errados. Então eu vou escolher o quê? Viver sobre a minha tutela de saber o que é bom e o que é ruim, ou tentar entender a vontade de Deus? Porque a pergunta é essa. Se a gente encontra uma atitude, ela é correta ou ela é errada? Nos olhos de quem? Aos olhos de Deus ou aos meus olhos? Quando eu meço uma atitude com os meus olhos,
eu estou cometendo o mesmo pecado da Eva. Um pecado, como eu te falei, super simples, que pode ocorrer a todo e qualquer tipo de pessoa. Não é só pessoa tranqueira, não, que peca. Pessoa muito legal, pessoa amorosa, pessoa valorosa. Eva era uma pessoa valorosa. Eva era uma pessoa valorosa. Mas quis seguir o rumo das suas próprias convicções e não o rumo das convicções de Deus, em termos de conduta moral. Então, na provocação da live que eu fiz, da voz do povo e a voz de Deus, eu coloquei uma interrogação ali. Está errado, porque a voz de Deus, ou a vontade de Deus, é a vontade de Deus, não tem ninguém tem nada com isso. Nós como povo, nós temos que buscar com que a nossa voz ou a nossa vontade seja concordante com a voz de Deus, com a vontade de Deus. Então é assim, que a vontade de Deus seja a minha vontade. Eu tenho que buscar isso. Não que a minha vontade, Deus tem que obedecer a minha vontade. Então, Deus é o que é, ó, presta atenção na sutileza, Deus é o que é, não o que nós achamos que Ele é. Ele é criador de tudo, igreja, Ele é o que é sempre. Se a gente não gostar de alguma coisa que está escrita na palavra, vai reclamar com Deus. Ele criou tudo. Jó, ele sofreu porque estava reclamando de Deus. Estava reclamando de Deus. Sofreu horrores, era um homem valoroso. Homem valoroso. Mas falou, Deus, mas cadê a justiça? Cadê a justiça? Cadê a justiça? E realmente, Jó era um homem justo. E ainda assim, Deus deu um pito em Jó. E falou, quem é você para reclamar de mim? Quem é você para querer discutir comigo? Eu fiz tudo. Então, uma pessoa de caráter absolutamente corretíssimo, como Jó, levou um pito de Deus. Então, tem coisa na Bíblia que você pode não gostar, você pode não achar. Mas, nós somos muito pequenos para achar alguma coisa. Nós somos muito pequenos. Deus é o Criador de tudo. E nós, como cristãos, cremos que a vontade de Deus está aqui. O nosso desafio é interpretar a vontade de Deus corretamente. A vontade de Deus está aqui. O nosso desafio é a gente ler, entender, estudar e falar, não, realmente a vontade de Deus está conduzindo neste caminho e não no outro caminho. Então, o nosso desafio é esse. Deus é o que é, não o que nós achamos que Ele é. A vontade de Deus é a vontade de Deus, não o que nós achamos que é vontade de Deus. Perceba a sutileza. Vamos ao texto. Vamos lá em Gênesis, o texto da queda. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Pula para o 22. Vamos lá para o 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomada. E havendo fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Veja que a frase do versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O significado disso é o quê? O homem saiu da posição de servo de Deus para ser juiz, para ser seguidor do governo moral dele. Então o homem deixou de seguir o governo moral de Deus, seguir o aconselhamento de Deus, para seguir os seus próprios conselhos. E você vê que é aquela coisa, Adão e Eva comeram juntos ali, né? Comeram juntos. Vamos ver no versículo 7 ali, ó. Versículo 6. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foi uma coisa ali junto, né? Não é que a Eva comeu e depois, muito tempo depois, entregou. Não, a tentação foi primeiro para Eva, e Eva trouxe, e eles comeram juntos. Então, igreja, o diabo está desde sempre instigando os homens com essa tentação, igreja. Segue o seu instinto, segue o seu desejo, segue a sua vontade. Deus Satanás instiga as pessoas até hoje. Você tem que seguir os seus instintos, você tem que seguir a tua vontade, você tem que seguir a sua felicidade. Então, igreja, Satanás instiga também as nações. Ele quer colocar leis nas nações que vão contra o ordenamento moral, de conduta moral de Deus. O diabo instiga as nações, por exemplo, a aprovar o aborto. Isso aí cada nação ali às vezes tem seu tempo, mas o diabo instiga. Está fazendo o contrário dos mandamentos de Deus. Porque enquanto Satanás instiga o pessoal do meu corpo, minhas regras, a palavra de Deus diz o quê? Meu corpo é o templo do Espírito Santo e morada do Altíssimo. E as regras são do Pai. Então veja que há uma luta entre Satanás e o homem. Satanás, ele quer. Satanás não briga com Deus. Satanás não tem briga com Deus. Mas ele quer tirar o homem da presença de Deus. Então, igreja, que a gente, tendo noção que o pecado que a Eva cometeu é um pecado que todos nós podemos cometer, qualquer pessoa, mesmo com retidão de caráter, pode cometer esse erro que a Eva cometeu. E Adão, né? Eva e Adão, os dois. Então, o pacto de Deus foi quebrado. A aliança com Deus foi quebrada. Deus tinha dado uma condição, falou, você vai desfrutar de tudo aqui, desde que não pegue a árvore do bem e do mal. E aí aquela coisa, pegou a árvore do bem e do mal, vem a punição. Veja que o primeiro julgamento foi para a cobra. A cobra, Satanás incorporou na cobra. Né? A cobra era uma espécie criada, né, por Deus, que Deus julgou. Né? Julgou porque a cobra foi utilizada como pedra de tropeço para o primeiro casal. Então, a punição que Deus dá para a cobra, na verdade, ele está dando para os dois. Satanás, como incorporador, encarnou na cobra, mas a cobra também levou a sua punição também. Então vamos lá, no versículo 15. Gênesis 2:15.
uma aguinha aqui. Gênesis 2,15. Olha a punição. Olha a punição. Vamos no 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o que acontece? É uma punição dupla, cobra Satanás, da tabelinha cobra Satanás, Deus já puniu junto ali. Então Deus confirma que haverá uma guerra, haverá uma disputa entre a semente da cobra, que é Satanás, e os demais anjos caídos, e a semente da mulher, que representa a humanidade. Então há uma disputa, a disputa que existe é de Satanás com a humanidade. Satanás odeia a humanidade. Satanás detesta a criação do Senhor, do homem. Eu já ouvi e também tem ditos populares isso aí, que isso eu já ouvi de pessoas importantes, com grande respaldo de conhecimento financeiro, que a pessoa falou: olha, se eu for para o inferno, eu quero ser amigo do diabo. Quer dizer, olha, é uma inocência essas palavras. É errado isso, porque o diabo não é amigo de ninguém. Isso é errado, você não tem condição de ser amigo do diabo. O diabo não é amigo do homem. Há uma inimizade. O diabo acha que o homem é inferior. Ele, Satanás, foi criado como anjo, perfeito ali, reluzente, maravilhoso. Ele acha o homem inferior. Então não há possibilidade de amizade entre o homem e Satanás. Então esse dito popular, que foi até reproduzido por um colega antigo: ah, não, se eu for para o inferno eu quero ser amigo do diabo. Está errado. Está errado. Vai ser escravo do diabo, porque o diabo quer escravizar. Ele acha o homem inferior. Vamos ver lá no versículo 16. Versículo 16, aí o peso vai para a mulher. O peso vai para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo para o teu marido, ele te dominará. Então, você vê que na criação original, Deus criou o homem e a mulher em pé de igualdade. Ele criou o marido e a mulher em pé de igualdade na criação original. Agora, na queda, Deus já estabelece uma hierarquia entre o marido e a mulher. Não é mais... É no casamento. A hierarquia é no casamento. Então, a punição da mulher ocorre tanto no plano físico, que Deus falou da dor no parto, mas também no seu relacionamento com o marido. Isso é considerado uma punição. Ou seja, a hierarquia que Deus estabelece é uma punição para a mulher. Então, essa é a tratativa de Deus, que Deus teve com as mulheres. Aí a punição do homem vem no versículo 17, 18 e 19. Vamos lá. Versículo 17, 18 e 19. 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás delas, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. A punição do homem, qual foi a punição do homem? Deus rebaixou a produtividade da natureza.
A natureza que antes dava de maneira farta, abundante, exuberante, sem a menor preocupação, agora vai ter que ser com esforço. Se antigamente Adão tinha obrigação de lavrar a terra, ele lá podia plantar alface, beterraba, cebola, enfim, o que fosse. Tudo era colhido sem esforço, sem dificuldade. A produtividade era 100%. A partir dessa punição, não. Deus falou, não, agora Deus rebaixou a natureza para pesar a mão do homem. Então, se o homem quer plantar uma cebola, uma beterraba, não sei o quê, ele vai ter que cuidar. Vai ter que mexer na terra, vai ter que ver irrigação, vai ter que tirar o mato, vai ter que trabalhar, porque senão não colhe nada. Então ali Deus estava rebaixando a natureza. A natureza, olha só o conceito, o pecado do homem tornou a natureza hostil à sua sobrevivência. Então a natureza, ela se tornou hostil. O que ela era de bom grado, tudo à disposição, ela começou a jogar contra a prosperidade do homem, ou o trabalho do homem. Então veja que Deus, ele trabalha com esse conceito também de pesar na natureza. Quando o pecado transborda, Deus pesa na natureza. Pesou no primeiro pecado. Pesou também no dilúvio. O dilúvio foi vamos dizer assim, um segundo rebaixamento nas condições naturais, que nós vamos ver mais lá para frente, nos outros vídeos. Também por consequência do pecado. Então, igreja, que nós possamos entender que o governo de Deus é o caminho seguro. O caminho seguro para a eternidade. O caminho seguro para desfrutar novamente das maravilhas do Jardim do Éden, do paraíso, da dimensão celestial. Agora, se eu andar no meu próprio entendimento, estribado no meu próprio conhecimento, esse é o caminho que leva à perdição. Esse é o caminho que leva à derrota, é o caminho que leva à morte. Então, igreja, aqui, que a natureza estará restaurada para aqueles que aceitarem o governo de Deus, para aqueles que crerem em Jesus como seu Salvador. Você está iniciando um passo de falar, não, eu vou aceitar o governo moral de Deus. E aí quando você vai seguindo a palavra de Deus, você está se conformando à imagem de Deus. Essa é a estratégia de Deus, esse é o plano de resgate que Deus tem para com a humanidade. Que as sementes de Deus possam frutificar e que a nossa vontade seja esmagada e que a vontade de Deus floresça, seja dominante no nosso coração. É isso que Deus quis desde o início e Ele quer ainda hoje, de todos nós. Deus abençoa, em nome de Jesus. Vamos encerrar esse vídeo com a nossa divisa cristã, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém.